Graça e paz. Vamos orar? Talvez você já tenha orado aí no seu lugar, tenha colocado diante de Deus, mas eu queria que você orasse junto comigo de novo e apresentasse a sua vida ao Senhor neste culto. Oremos. Ó Deus, graças te damos, porque estamos juntos na tua casa e temos essa oportunidade e esse tempo para nos apresentarmos a Ti em culto, em oração, a Tua palavra sempre nos alimentando a nossa vida, a nossa alma, e eu agradeço ao Senhor por isso. Que as Tuas bênçãos continuem sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre este tempo, na Tua presença, e que o Senhor nos receba em culto diante do Senhor, para honrá-lo, para glorificar o Teu nome. Que assim seja este culto uma bênção para nós, e uma devoção ao Senhor, e a alegria nossa seja completa na Tua presença. Obrigado, Senhor, nos recebe em nome de Jesus. Amém. No nosso boletim temos a leitura do Salmo 36, os versículos 5 e 6. E antes de lermos, enquanto você pega aí o boletim, pode acessá-lo pelo boletim.ibesp.org.br também. Mas eu queria lembrar que ontem tivemos o nosso jantar dos namorados, né? E aqueles namorados que estão há mais tempo, os namorados que estão começando, e foi bem gostoso, tivemos um grupo muito bom, foi uma alegria muito boa estarmos juntos. Tivemos aqui o nosso casal aqui com o ministro de música, sua esposa Joyce, nos abençoando lá na música, então foi bem especial, né? Quem não veio perdeu, mas não tem problema, está convidado para o ano que vem, né? Pode já marcar aí, se preparar para estar conosco. Vamos ler então o texto bíblico. Se você tem aí, acompanhe comigo, leia junto comigo. A Tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a Tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas, os Teus juízos são um grande abismo. Senhor, Tu conservas os homens e os animais. Salmo 36, 5 e 6, isso mesmo. Vamos cantar ao Senhor? Vamos ficar em pé. Certamente no seu coração há alguma necessidade nessa manhã, seja ela de repente física, espiritual, emocional. Nós temos isso, né, como seres humanos, mas a palavra de Deus diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então nessa manhã que a gente possa pedir ao nosso Deus que essa paz venha sobre nós mesmos, e é isso que nós vamos cantar. Derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Mais uma vez, vem, derrama paz. Vem, derrama paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito,
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos dizer para o nosso Deus o quão grande Ele é. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. alegria de toda a terra, A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. amém. Permaneça em pé, nós teremos um tempo de entrega, intercessão ao nosso Deus. O pastor irá nos dirigir esse momento. Agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, nas nossas dificuldades. A Rita ontem estava no hospital, hoje está aí com a gente, devagarzinho, né, Rita, se recuperando. Vamos agradecer ao Senhor e continuar pedindo para que Deus cuide da sua vida. Hoje Malícia está com a gente, veio lá de longe, mas hoje está com a gente, graças a Deus. Vamos agradecer pela vida dela. Continuar orando lá pelo Leonardo Temperini, a sua família, o seu pai, que está naquela situação difícil. Ontem os jovens estavam lá em casa, enquanto os casais estavam aqui, os solteiros estavam lá em casa, e eles ligaram lá para o Léo e conversaram com ele, porque o Léo está lá em Curitiba, o pai dele está internado lá em Curitiba, conseguiu a UTI que estava precisando, então está sob melhores cuidados, e os jovens oraram com ele pelo telefone, ali pela transmissão da internet. Então isso são coisas importantes. O seu Brandão, ele saiu do hospital, está em home care, né? Aquele cuidado em casa. Então, recebeu todos os equipamentos, as pessoas, as enfermeiras. Então, nós agradecemos a Deus porque a gente está vendo sempre a mão de Deus. Mas confiamos na vontade que Ele tem. Então, vamos continuar orando, esperando no Senhor e apresentando. Então, ore comigo por esses irmãos. Ore pela pessoa que está aí do seu lado também. Abençoe a vida dela, né? Coloque a vida dela diante do Senhor, para que seja esse tempo de comunhão com Deus, com os irmãos também. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por esta manhã, por estarmos juntos na Tua casa.
É bom a gente cantar a tua grandeza, cantar o teu amor, cantar a tua divindade e nos apresentarmos diante do Senhor nesse tempo, juntos, fortalecendo uns aos outros. Agradecemos pelo dia de ontem, por essas reuniões tão importantes que tivemos aqui na igreja, com vários casais, lá em casa, muitos jovens. E a gente fica reunido, Deus, e marcando a vida um do outro na presença do Senhor, trabalhando como corpo de Cristo, onde nos completamos e nos abençoamos, e o Senhor sobre nós, com a tua graça e a tua misericórdia. E para nós é muito importante que o teu cuidado esteja sobre as vidas que passam tempos difíceis. Por isso sempre oramos pela Henriqueta, pela Josiane, estamos orando pelo irmão da Maria José. Em especial agora, Deus, colocamos essas vidas, o seu Brandão, o seu Luiz, pai do Leonardo Temperini. Colocamos a vida da Rita, que está se recuperando. Ó Deus, são vidas preciosas para nós, pelas quais oramos junto com outros irmãos que estão nas nossas listas e que temos colocado diante do Senhor. São importantes, ó Deus, e sempre lembramos que tem ficado nas nossas listas, e nós queremos pedir ao Senhor que não falte a tua bênção, o teu amor sobre estas vidas. Sobre esses irmãos que estão aqui também, que vieram te buscar, que o teu amor esteja bem presente, marcando as vidas, marcando a tua graça em cada um de nós. Nós cremos que o Senhor tem um tempo certo para nós, para cada um. O Senhor determina nosso nascimento, a nossa morte. O Senhor nos marca, ó Deus, com a tua graça e misericórdias dia após dia. Por isso confiamos em Ti. Oro por aqueles que estão aqui, por aqueles que nos acompanham pela internet. Peço o teu amor sobre eles. E nos colocamos diante do Senhor juntos, apresentando todas essas vidas ao Senhor. E assim agradecemos a Ti e confiamos em Ti, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor e apresentar os nossos dízimos e ofertas. O irmão Paulo vai nos dirigir no hino 323, Eu Alegre Vou na Sua Luz. Logo em seguida eu vou pedir para o nosso diácono Marco Cruz para vir à frente e apresentar e consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Oh
Oremos. Bondoso Deus eterno Pai, queremos te agradecer por mais um dia na tua presença, pela liberdade de cultuar e louvar teu santo nome neste país. Agradecemos também nesse momento pelos dízimos e ofertas aqui depositados, e nós te pedimos também que ele possa ser usado com toda a sabedoria pela nossa liderança aqui da igreja. Em nome de Jesus, amém. Vamos estudar a palavra do Senhor. Quero fazer um resumo, mas você já pode deixar aberto aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Eu quero lembrar um contexto. O ideal seria que lêssemos aí desde o capítulo 13, mas como isso vai tomar algum tempo, e eu quero resumir, nós vamos tentar fazer um resumo. Porque a partir do capítulo 13, começa a contar a história de Saul como rei de Israel. Nesse tempo, então, terminado o tempo dos juízes, o povo pediu um rei, Deus colocou Saul para rei. E ele juntou um exército, porque os filisteus estavam ali no território dos israelitas. Esse confronto entre israelitas e filisteus é bastante comum. Então o povo estava reunido ali, Saul reuniu o exército e tinha 3.000 soldados. 3.000 não é um número muito significativo, porque os filisteus tinham um exército bastante grande e eram muito equipados. E eles foram para uma região chamada Micmas. Eu não sei se dá para colocar aí, Marcel, o mapa. Eu tentei separar um mapa ali para a gente se localizar. E ainda está em inglês, não tem problema, mas você vai entender, é a batalha de Micmas. E se você observar ali, Jerusalém está bem embaixo, então a gente tem uma ideia da localização. Do seu lado direito tem a pontinha ali do Mar Morto, e o Rio Jordão que desce até o Mar Morto. Então, Micmas está ali em cima, bem no meio da tela, e essa região ali é que estava um grupo de soldados, porque havia alguns filisteus ali, naquela região. E assim foi Saul, e o seu filho acompanhou, Jonatas. E Jonatas venceu e matou um dos comandantes lá dos filisteus. Quando isso aconteceu, então, aí eles reuniram mais tropas, chamaram mais soldados, e isso deixou o povo de Israel com medo. Chamou mais soldados, e assim também Saul chamou os soldados, e eles começaram a se reunir para combater os filisteus que se armaram. E o que aconteceu é que Saul vai para Gilgal, e você pode ver que Gilgal está ali do lado direito, pertinho do Rio Jordão. E Saul ficou reunido ali com o seu exército. Mas quando eles começaram a ver a movimentação dos filisteus, eles começaram a se reunir exatamente ali em Micmas. Mas eles começaram a ver a movimentação dos filisteus, eles começaram a temer, porque perceberam que eram muitos guerreiros. E assim, alguns que estavam com Saul começaram a atravessar o Rio Jordão lá para o outro lado, para fugir do que estava acontecendo. E Saul, sem saber o que fazer, esperando instruções de Samuel, que era o sacerdote, porque eles entendiam e sabiam que Deus era com eles, mas eles precisavam sempre da confirmação de Deus, se aquilo era a vontade de Deus ou não. E neste caso aqui, então, Saul está desesperado para resolver o problema. Ele quer ir para a guerra e ele quer que Deus acompanhe e que Deus resolva o seu problema. Mas acontece que Samuel tinha dito para ele espere até 7 dias. E ele não aparece, Samuel não aparece. E aí vem o desespero de Saul, que vai oferecer o sacrifício no lugar do sacerdote. E isso foi uma coisa reprovável. E Samuel, quando chega, Saul tinha acabado de apresentar o sacrifício. E isso foi muito ruim para Deus, para o povo, para Saul, para Samuel, todos. Aquilo foi muito ruim, porque não era a função
de Saul. Saul era rei, mas não era sua função, era a função do sacerdote. E nisso os homens foram fugindo. Então ele vai para Gibeá e vai reunir os seus soldados em Gibeá. Só que daquele monte de soldados, mais aqueles que Saul já tinha chamado, muitos fugiram, foram embora. E agora eles estão em aproximadamente 600 soldados. E tem mais um problema. O povo de Israel não tem armas. Somente Saul e seu filho Jonatas é que tem a espada. Todos os outros israelitas não sabiam lidar com o ferro. Então, quando eles tinham que arrumar as suas enxadas, o seu material para trabalho, eles tinham que ir até os filisteus, porque eles é que afiavam aquele material de trabalho, as pás, enxadas, as foices, né? Eles não sabiam lidar com o ferro, e os filisteus cobravam muito caro. Então, para pagar para esse material era muito caro. E os filisteus não faziam isso com as armas. Então os filisteus não davam armas, não vendiam armas e não afiavam as suas armas. Então somente Saul e seu filho Jonatas é que tinham espadas. E mesmo assim estavam lá para a guerra de alguma maneira com o que eles tinham, com as possibilidades de guerrear. E assim, essa é a construção da situação. E acontece então que eles estão reunidos ali em Gibeá, os filisteus em Micmas, e Jonatas sente que ele deve fazer alguma coisa. Então ele chama o seu escudeiro, fala: você vem comigo, eu quero ir lá no acampamento dos filisteus. E uma coisa muito interessante é que o escudeiro de Jonatas não diz para ele assim: vá você, eu não vou te acompanhar nessa não. Mas ele diz ao contrário, ele falou assim: se o senhor vai, eu vou com o senhor. E foi junto, e foram os dois. E eles começam a entrar nesse lugar, nesse acampamento dos filisteus, mas para não serem vistos, e porque o território era bem difícil, eles vão engatinhando. E vão encontrando um soldado, outro soldado. E assim o que acontece? Jonatas derruba o soldado, e na hora que o soldado cai, o escudeiro mata esse soldado. E assim eles vão engatinhando e matando um, depois outro. Irmãos, o exército dos filisteus era muito grande. Os israelitas estavam com tanto medo que eles estavam escondidos. Eles não estavam em formação, acampados. Eles estavam escondidos. Para Jonatas sair e ir, quando Jonatas aparece indo, os soldados falam assim: olha lá os israelitas saindo dos seus buracos. Porque eles estavam escondidos, estavam com medo. Mas assim eles foram. Lá junto com o povo de Israel, tinha um sacerdote chamado Aías, que era neto ou bisneto de Eli, que havia sido sacerdote, que a gente lembra da história de Eli. E ele estava com um manto sacerdotal. E era costume que quando Israel fosse lutar, que Israel colocasse a arca na frente do povo para ir. Ou pelo menos o sacerdote com o seu manto sacerdotal. E aqui no texto, algumas traduções dizem que era o sacerdote com o manto, outras vão dizer que era a arca, mas a gente vê pelo contexto aqui, pelo menos nesse início, era o sacerdote Aías com o seu manto sacerdotal. E ele estava lá acampado com Saul, e Saul estava bem escondidinho embaixo de uma árvore de romã. Mas quando Jonatas começa a andar e a matar os soldados, que vai de um em um, e cerca de 1.200 metros, ele vai ali engatinhando, numa área de 1.200 metros, ele vai engatinhando, vai matando um, vai matando o outro, devagarzinho, de repente, eles se assustaram com aquilo. E um exército enorme começou a ter um grande pavor. E é a partir daqui que eu quero que você leia comigo, a partir do versículo 15, então, de 1 Samuel, capítulo 14, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, apenas para ficar uma parte mais fácil no entendimento da história, mas você pode ler aí na sua versão. Então diz assim o texto: todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Os espiões de Saul que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para lá e para cá. Então Saul disse aos seus oficiais:
contem os nossos soldados e veja quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estava faltando Jonatas e o rapaz que carregava as suas armas. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar ao Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Até aqui. Você pode ver aí pelo mapa que existe então uma configuração dos exércitos, né? Os filisteus estão reunidos ali em Miquimás, depois saem 3 grupos, um para o norte, um para leste, outro para o oeste. Os soldados de Saul estavam lá em Gilgal, muitos se escondem, muitos atravessam o Rio Jordão, eles vão depois ali para Gibeá e vão se deslocando e depois acontece essa guerra. E acontece principalmente a participação do nosso Deus nessa guerra, que é essa parte que eu queria que você fixasse no seu coração. Que algumas situações que a gente vive são realmente uma guerra. E o detalhe é o nosso posicionamento. Como estamos nos posicionando nessa guerra? A gente percebe que há o grupo de soldados que está com medo e foge ante a situação. A guerra nem tinha começado, mas eles já estão fugindo. Há também aqueles que haviam traído o povo de Israel e estavam lá com os filisteus para lutar contra os israelitas. Eu acho interessante porque a maioria das pessoas não crê naquilo que Deus está fazendo. Então muitos vão achando o seu lugar, ou se escondem, ou se posicionam contra, mas eles não entendem o que Deus está fazendo. Não são capazes de crer, não creem. Não crendo, são infiéis a Deus e ao povo. Se tornam inimigos, se tornam então pessoas que se desligaram do compromisso e da aliança que tinham feito de serem o povo. Irmãos, esse é um detalhe bastante importante que a gente tem tratado, que é uma identidade nossa, quem realmente nós somos. Esse povo está com essa dificuldade, e quando você percebe que eles fogem, então não dá a ideia de que são soldados. Soldados são aqueles 600 que sobraram, aqueles lá são soldados, os outros são medrosos. Então me parece que assim, eles estavam lá por uma obrigação, mas não se sentiam soldados, não se sentiam parte, não se sentiam pessoas aliançadas com Deus. Porque eles já tinham experimentado muitas vezes a presença de Deus, mas não estão vivendo isso. Estão lá, mas não sei se são realmente. O povo que estava do lado dos filisteus traíram a Deus e ao seu povo. Mas ainda assim, Deus dá sempre uma oportunidade, e Deus cuida do seu povo, e diz: eu estou com vocês. E Jonatas, a gente não leu aqui no trecho, mas Jonatas, quando ele está pensando em ir lá e começar o seu trabalho como soldado, indo sozinho, ele e seu escudeiro, ele faz uma prova com Deus, e ele fala assim para o seu escudeiro: olha, nós vamos fazer assim, nós vamos levantar e vamos começar a ir em direção a eles. Se eles falarem, fique aí, não venham para cá, senão a gente mata vocês, a gente volta, não é vontade de Deus. Mas se eles falarem assim, vem para cá, pode vir, aí a gente entende que essa é a vontade de Deus. E os soldados realmente chamaram, falaram: pode vir aqui, nós vamos acabar com vocês, pode vir que a gente acaba com vocês. E eles entenderam assim. Jonatas falou assim: essa é a vontade de Deus, e nós vamos. Então ele se agacha, vai escondido e vai matando, e toda a confusão começa daí. Mas eu queria que você visse que esse posicionamento de Jonatas, que começa com ele talvez sozinho,
mesmo assim Deus estava presente. Deus vai confirmando a sua vontade. Agora, Jonatas também não foi sabendo, eu estou sozinho, todo mundo desistiu. Jonatas foi sabendo, tem um grupo aqui, meu pai está aqui, estão preparados. Ainda assim tinha um grupo lá. E Jonatas então vai sabendo, aqui está a vontade do Senhor. E nós vemos no versículo 15 que Deus já se manifesta ali. Quando Jonatas começa a matar e começa a fazer com que haja um temor no acampamento, e eles ficam apavorados, e eles começam a não entender o que está acontecendo. Depois disso ainda há um terremoto naquele lugar. E os filisteus sabiam, nós estamos mexendo com o povo de Deus. E aí começa o temor, e começa o terror, porque aí há uma grande confusão entre eles. E eles começam a destruir um ao outro, há uma guerra entre eles mesmo. Tanto que aí é que aqueles israelitas que haviam traído o seu povo e estavam lá com os outros, eles percebem e falam, nós estamos no lugar errado. E é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que o lugar certo é onde está dando sucesso. Então, se está todo mundo fazendo aqui está dando certo, então nós corremos para cá. E nos sentimos seguros aqui. E esquecemos que nós temos compromisso com os nossos irmãos, com a nossa família. Temos compromisso com o nosso Deus. E que apesar de parecer que estamos sendo derrotados, a guerra não terminou ainda. E a gente precisa estar convicto da aliança que temos, da posição que devemos estar e de quem nós somos. Irmãos, o pecado faz isso. As inclinações da carne nos fazem isso. A obra do nosso inimigo nos faz isso. Faz com que a gente procure onde é que está melhor, onde é que está certo, onde é que eu vou me sentir mais seguro. Aqueles israelitas se sentiram mais seguros com a tropa dos inimigos. Outros se sentiram mais seguros nos buracos, nas cavernas, isolados, escondidos. Eu quero convidar você a pensar, como povo de Deus, que a gente precisa encarar a situação contra o pecado, contra aquilo que se posiciona contra a vontade de Deus. A gente tem visto nas questões políticas alguns posicionamentos terríveis, e que talvez chegue algum dia que a gente tenha que fechar tudo e falar assim, a gente não pode mais continuar aqui, a gente não pode mais falar o nome de Jesus, a gente não pode mais falar contra o pecado. Pode ser que chegue esse dia. Às vezes me parece que está mais perto ainda, e Deus vai segurando ali para a gente poder continuar. Não está muito difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos que independente do que acontecer, das leis do governo, das situações que façam com que a gente seja podado da nossa fé, a gente precisa continuar sendo bons cidadãos, mas a gente precisa continuar sendo excelentes cristãos. Firmados na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, cuidando um do outro, tratando um ao outro, se importando um com o outro. E vejam que quando Saul percebeu aquela situação, ele estava preocupado em trazer a arca. Traz a arca aqui para frente. Ou pelo menos, em algumas traduções, traga aqui o sacerdote com a sua estola sacerdotal, aquela roupa. Tinha um colete com as pedras preciosas, que é uma identificação somente do sacerdote. E vamos colocar ele aqui na frente para garantir que Deus está indo à frente, a gente vai com ele. E os filisteus naquela confusão, na guerra entre eles, até uma hora que Saul percebe, fala, gente, Deus já entregou isso para a gente. Olha, está pronto, é só a gente ir lá e batalhar. Aí ele fala para o sacerdote, não, deixa que a gente vai. E em vez de caminharem atrás, ele tira o sacerdote do lado e fala, vamos gente, vamos lá guerrear. E aí finalmente o povo vai guerrear. Então há aquela certeza. Aqueles que estavam escondidos começam a sair e ver que o povo então finalmente está vencendo, os israelitas estão vencendo. E aí são surpreendidos com a presença de Deus, com as ações de Deus. É muito interessante, porque faz sentido os filisteus serem surpreendidos, mas no meu coração não faz nenhum sentido os israelitas serem surpreendidos por Deus. Mas assim, finalmente a batalha então é vencida. Mas eu achei muito interessante quando no finalzinho do versículo 23 diz, e o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel,
Isso para mim é uma marca muito importante, porque às vezes entendemos que é a nossa força. O Senhor concedeu vitória a Israel em algumas versões. Às vezes a gente acha que foi a nossa força, a nossa maneira de resolver, o nosso caminho. E às vezes a gente acha então que é esconder-se, é ir para a morte, ou aliar-se ao inimigo, e a gente deixa o nosso coração balançar por aquilo que entendemos que vai ser o melhor. Mas Deus continua dizendo: confia em mim. E quando a vitória foi evidente, também era evidente que Deus tinha participado. Então, irmãos, não fale com o Senhor, não fale com o Senhor, não fale com o seu irmão, não falhe, né? Não falhe, não perca a oportunidade de abençoar, não perca a oportunidade de humilhar-se diante de Deus, de confiar no Senhor. Eu sei que tem momentos muito difíceis da nossa vida, tem dificuldades que a gente fica sem saber como agir, tem momentos que fazem com que a gente sinta dor, às vezes dor emocional, às vezes dor física, às vezes dores espirituais. São sofrimentos difíceis na nossa vida. Mas cuidado para não se posicionar do caminho errado. Ainda que Deus seja misericordioso, Deus quer homens e mulheres valorosos, que sabem se posicionar diante de Deus, que vencem o pecado e que percebem que Deus está bem presente, dirigindo, ligado e preparado. Então minha pergunta é: com quem você vai? Com quem você vai? Eu queria que você fosse posicionado de que nessa luta o importante é estar aliado a Deus e ao povo de Deus. Esse é o caminho que está aqui, não tem mais nada, né? Estar aliado ao inimigo, e eles perceberam, é perder e morrer junto com eles, por isso eles saíram de lá. Estar lá nos buracos escondidos e achar os próprios caminhos e soluções também é ruim, é uma vergonha, é desonroso. Mas o povo saiu, se posicionou e falou: nós somos o povo de Deus, vamos lutar. E aí Deus os abençoou. E eu queria que você levasse sempre o nome de Deus, e que você fosse com Deus, no caminho e na direção que Deus mostrar. Não desanime, não vá contra, não precisa achar caminhos próprios, vá com Deus. Alie-se ao povo de Deus, não se alie ao inimigo, não se alie aos covardes, não se alie aos que estão apavorados. Vá posicionado de que você é o povo de Deus, que você é aquele que está com uma aliança com Deus, e que Deus não vai abandoná-lo, Deus vai ao seu lado, mas vai para a luta e te dará a vitória. Deus não os poupou da luta, mas Deus garantiu a vitória a eles. Essa é a história registrada, e essa a fé que eu gostaria que firmasse no seu coração. Então vou pedir para você orar comigo neste momento. Você feche seus olhos e pense aí nas dificuldades que você tem vivido. Talvez essas dificuldades possam ser comparadas a essas situações, a essas guerras, a essas dificuldades. Talvez o dia a dia esteja difícil, talvez algumas pessoas estejam contra você, talvez você perceba essas dificuldades que aparecem, e o sentimento talvez seja até de que Deus o abandonou, porque o exército, ou as lutas, ou as forças do mal estão à sua frente, são muito grandes. Mas eu queria que você lembrasse desse Deus que está posicionado, e que faz com que a vitória seja garantida, mesmo que a terra trema, mesmo que o exército inimigo tenha que combater a si mesmo. Deus está sempre à frente, e Ele luta pelo seu povo, Ele abençoa o seu povo. Ore comigo então. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra e pela história registrada de um Deus presente, de um Deus grande, de um Deus que tem o controle do tempo, tem o controle das situações, da história toda. Nós agradecemos ao Senhor e nos satisfazemos em lembrar dessa grandeza do Senhor, e dessa garantia do Senhor, daquilo que o Senhor é. Muitas vezes nós esquecemos e achamos que precisamos ir pelas nossas forças, procuramos os nossos caminhos, mas nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, para lembrar que confiamos no Senhor, na autoridade do nosso Deus, daquilo que o Senhor é como divino, como grande, como poderoso, como Senhor dos exércitos, como aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. E assim nós entendemos que é o Senhor quem nos chamou para isso,
para sermos o Teu povo. E o Senhor nos deu a oportunidade de sermos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E fomos comprados por esse sangue para sermos agora Teus filhos. E queremos andar em obediência, em amor ao Senhor, em resposta ao Senhor, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Então que o Senhor nos ensine a amar ao Senhor e andarmos seguros nas Tuas mãos. Nos perdoe quando tomamos posições próprias, quando achamos caminhos próprios. Nos perdoe quando às vezes estamos escondidos. Nos perdoe quando às vezes estamos aliados ao inimigo. Mas em nome de Jesus, que o nosso posicionamento seja de ser a igreja de Cristo, de amar os irmãos, de amar ao Senhor e de cumprirmos a missão que o Senhor espera de nós. Que nenhum de nós esteja envergonhado ou seja covarde, e nenhum de nós esteja contra o Teu povo, mas estejamos aliados ao Senhor e à Tua vontade. Abençoa-nos, corrige-nos e aceita este culto que é oferecido ao Senhor, onde engrandecemos a Ti, onde louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.